Esse é um áudio para falar mais uma vez de Batman. No episódio 5, eu vou falar da jornada do herói, que é uma estrutura narrativa reconhecida por Joseph Campbell e depois replicada, revivida e até entendida para ser confrontada muitas vezes em histórias, para quebrar um pouco o chamado monomito, que é outro nome para a jornada do herói. Então, Campbell percebeu em diversas histórias, inclusive da antiguidade, de histórias heróicas e de mitos, histórias também como de Jesus e Siddhartha Gautama, a conhecida hoje como a Jornada do Herói, que foi dividida em 3 atos, que eu pesquisei aqui e encontrei um infográfico no Viver de Blog que falava da trilogia do Christopher Nolan, do Batman, que é o Batman Begins, Batman, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que Begins, a tradução é o início, algo assim. E realmente, de memória, antes de eu ter encontrado esse infográfico, é das histórias do Batman que mais se encaixa dentro da jornada do herói, porque mostra desde o início. Geralmente, quando a gente acompanha alguma história do Batman, mesmo em filmes antigos, ele já é o Batman. Então, não tem esse chamado, esse início. Não tem necessariamente a tragédia. Pode ter flashbacks. Mesmo na série animada tem flashbacks, mas o Batman já existe. A gente já está num universo onde ele já está ocorrendo, já está combatendo crimes há não se sabe quanto tempo. Então, o que começa e encerra dentro dessa trilogia consegue caber direitinho, não sei se completamente, mas é o que mais se aproxima da jornada do herói. As outras histórias do Batman talvez tenham alguns elementos, mas pode ser que tenham mais uma contravenção a esse tipo de narrativa. Bom, eu vou seguir mais ou menos o roteirinho da jornada do herói para comentar um pouco, mas eu vou tentar não dar spoilers dos filmes, apesar que são filmes bem conhecidos, mas, né, para não ficar aquela coisa chata de contar o filme inteiro. No primeiro ato é a partida. Então a gente começa no mundo comum. Eu prefiro falar mundo conhecido porque a gente entende melhor que é um mundo onde a gente já sabe como as coisas são. Então nesse mundo conhecido, o Bruce ainda é um menino. Ele tá vivendo uma vida assim muito focada no que ele entende, muito ainda no conhecimento dos pais dele, do estilo de vida que ele tem, que é um estilo de vida acima da média, muito, muito acima da média. Então ele é um menino rico, que tem muitos privilégios, está com os pais dele, e um belo dia recebe aquele revés do destino em que eles são assaltados e mortos, os pais, e ele presencia tudo e o mundo dele cai. O mundo conhecido meio que acaba. E aí a gente parte do mundo conhecido para um segundo momento, que é o chamado aventura. Nesse primeiro filme do Batman, Batman Begins, ele é muito sobre como o Bruce se tornou Batman, como foi possível se tornar o Batman, toda iniciação, todo o treinamento, toda a busca, todo o conflito. Eu acho que em grande parte das histórias do Batman, uma parte que não tem é a recusa ao chamado. Eu acho que o chamado aventura cabe em qualquer história do Batman. Tipo, não estava acontecendo nada e de repente está acontecendo um grande drama e vamos sair de onde você estava sentado confortavelmente e vamos para ação. Mas essa recusa ao chamado, que a gente vê em muitas histórias, que eu não quero ser o herói, para com isso, é uma coisa que é difícil entender no universo do Batman. O Batman, ele tá se preparando para isso há muitos anos. Ele sempre pensou em resolver de algum jeito os crimes que estavam acontecendo na cidade dele. Pode ser que
da idade que ele perdeu os pais até a vida adulta, ele não soubesse exatamente como, mas ele foi se preparando de todas as formas que ele encontrou, psicologicamente, fisicamente. Então, alguma coisa, um chamado estava muito forte dentro dele de que eu vou para essa ação, eu vou fazer alguma coisa. Mas na história do filme tem essa recusa ao chamado. Tem, assim, um conflito entre simplesmente se vingar do agressor dos pais dele. Que acontece realmente nas histórias, em que ele descobre finalmente quem foi que assassinou os pais. E ele fica em conflito se ele simplesmente se vinga ou se ele acaba sendo uma pessoa justa aos seus próprios valores e à construção que ele fez do Batman. Então são até situações diferentes, porque quando ele descobre, ele meio que já é o Batman, mas isso acaba também acontecendo. Só abrindo um parênteses e um paralelo. Acontece com o Richard Grayson, de descobrir quem matou os pais dele e ficar nessa questão, tipo, eu me vingo. Só que para os heróis, a vingança acaba não sendo grande coisa, mesmo se eles acabarem matando, se eles acabarem se vingando, eles sempre descobrem que a vingança é uma coisa que não satisfaz completamente. É uma coisa que tende a transformá-los em naquilo que eles não gostariam de ser, naquilo que eles estavam tentando combater, que os iguala, né, dentro desse jogo de bem e mal. Enfim, então continuando ainda dentro dessa construção do primeiro filme, depois que o mundo conhecido é deixado para trás, porque o chamado da aventura apareceu, tem essa recusa ao chamado, que acontece nesse filme, mas em geral eu não vejo acontecendo pro Batman. O que acontece geralmente mais tarde, quando ele já é o Batman, é um questionamento se ele tá fazendo certo sendo Batman, se ele não criou uma dose a mais de caos, se ele não deveria voltar para a vida dele, enfim. Vou voltar a abrir esse parênteses em outro momento. E aqui no primeiro filme dessa série, ele tem um encontro com um mentor, que acontece realmente. E aí ele vai fazer toda uma preparação. Na realidade, esse encontro com mentores, mesmo que não seja assim ampliado dentro da narrativa do Batman, a gente sabe que muitas pessoas, e a gente nem sabe dizer quantas, foram fundamentais para ajudar na criação do Batman. Uma pessoa que apareceu principalmente na série animada foi o Zatara, que é o... Ele é tipo um mago, mágico. Ele tem uma coisa meio assim... Ele é o pai da Zatanna, Zatara. E ele ensinou alguns truques pro Bruce, assim, de ilusionismo, de escape, que nem alguns mágicos faziam de se prender em correntes, em tubos cheios de água e conseguir escapar, por exemplo. Esse tipo de coisa. E na série animada tem um episódio, eu acho que tem até 2, não só o da Zatanna, tem um episódio que é com o Scarface, que como ele é um vilão que usa ventriloquismo, o Batman lembra que o Zatara ensinou pra ele essa projeção de voz. Então é interessante porque tem muitas pessoas nesse passado, que não é muito revelado, em outras mídias, que ajudaram a construir esse herói, que fizeram parte e sabiam ou não da identidade dele, sabiam ou não o que ele ia se transformar, mas conseguiram agregar algum valor. E depois desse encontro com o mentor, tem o cruzamento do limiar, que é quando, enfim, a gente vai para esse mundo. E aí já vem um outro passo, que é de testes, aliados e inimigos. Então a gente está deixando totalmente para trás esse mundo conhecido e todos aqueles conflitos, todo aquele momento de aprendizado e treinamento, e a gente vai colocar isso à prova. E aí o filme inteiro coloca a pessoa à prova, mas eu acho que só mais no final do filme que mostra realmente quem são os seus aliados possíveis e quem são os seus inimigos, que geralmente tem uma reviravolta, né? Com relação a isso. É difícil não ter um filme que a gente
acha que sabe quem são nossos aliados e quando vai ver não é bem assim. E aí a gente entra no Cavaleiro das Trevas e num segundo ato, que é o da iniciação. Gente, talvez não dê tempo de falar tudo. E aí a gente vai entrar na aproximação da Caverna Profunda, numa estrada de ensaios e abordagem. E aí a gente vai, depois dessas primeiras provações, a gente vai cavando bem mais fundo para chegar numa provação muito maior, que vai se aproximar da morte, vai se aproximar de um abismo, de um grande perigo. E por mais que nessa história o Batman já tenha confrontado a morte dos pais dele e tudo mais, ele vai ter que colocar sua vida em risco por outras pessoas que ele ama, ele vai ter que curtir esse momento novamente. Novamente, sem dar spoilers. E aí, depois de passar por essa provação, por essa grande dor, por essa grande situação, ele vai receber algum tipo de recompensa, né? Vai ser recompensado de alguma forma com isso. E aí o ato 3, o ato de retorno, seria um retorno para o chamado mundo conhecido. E aí tem boa parte desse caminho é de estrada de volta e existe a recusa do retorno. Eu acho que essa é a parte da jornada do herói que mais tem a ver com Batman. Uma recusa de voltar a ser simplesmente o Bruce e deixar o Batman para trás. É uma coisa que é sempre colocada em questão, se vai continuar se mantendo assim ou não, ou se vai abandonar tudo para conseguir viver bem, viver uma vida assim sem precisar se meter com crimes e situações que fazem ele reviver todas as vezes aquele... E foi muito interessante. O texto que eu tava lendo agora... eu esqueci de anotar. Também era no Periódicos Eletrônicos de Psicologia. E falava sobre a jornada de herói através do Batman. É mais ou menos esse mesmo o nome do texto. E aí tava falando como... Uma parte muito interessante era bem na conclusão. Se ele tava em busca de algum tipo de vingança e se cada vez que ele combatia o crime ele tava tentando salvar aquele menino e salvar aqueles pais, né? Salvar as pessoas de uma situação que ele viveu. E também o reconhecimento de que ele não pode ser uma imposição, ele não pode ser uma força tentando combater o desequilíbrio que existe. Ele pode ser um agente de tentar colocar um equilíbrio no que está acontecendo. Gente, eu achei muito interessante, mas fugi total aqui. Então, essa recusa do retorno acontece muito, muito, muito no Batman. E aí tem uma parte chamada a luta mágica, que eu acho que é tipo uma luta final, que vai colocar ele de volta na trilha. Aí tem a ressurreição e uma outra forma de dizer ressurreição aqui, um outro passo seria o retorno com Elixir, que essa é figurativa, não necessariamente acontece. E é muito curioso, se vocês assistirem a trilogia do Christopher Nolan, todos esses passos meio que acontecem, absolutamente tudo. E aí, depois dessa ressurreição, depois de se deparar com a morte, depois de se recriar, porque a ressurreição não precisa ser uma morte real, pode ser a morte do antigo eu, da pessoa que eu acreditava que eu era. E aí você constrói uma nova pessoa por cima. É tipo aquela história da Fênix, que renasce das cinzas. É uma figura de linguagem para dizer que você se refez e aí existe uma liberdade para viver. E realmente, esse é um dos filmes do Batman que o Cavaleiro das Trevas ressurge, que termina assim com uma possibilidade dele viver, não mais sendo Batman, né, de abandonar o Batman. E as chances disso acontecer são ele morrendo, ou ele realmente, então ele abandonaria de maneira geral, né, a vida, ou então ele encontraria uma nova forma de viver. Que são coisas sempre colocadas em questão, se ele continuará sendo ou não, se ele vai viver apenas como Bruce ou não. E tá acabando super meu tempo, essa foi a jornada do herói.
Eu espero que vocês continuem escutando o meu podcast. Que eu vou ver se nos próximos eu trago a